Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Quem está pronto para ver o rei? Você está? Temos muito para conversar, então vamos começar. Sou Tom e este é o Watchman River. Fico feliz que você esteja aqui. Espero que esteja bem. Quero começar com esses 7 versículos incríveis. Estou te dizendo, esses versículos são tão poderosos que, ao terminar de lê-los, espero que Jesus é o Senhor seja proclamado no mundo todo. Vamos para Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga um amém, grite, louve a Jesus. Esses versículos são incríveis e poderosos. Normalmente não sou pregador, mas hoje estou com vontade de pregar. Você vê o dia se aproximando? Você percebe a época em que estamos agora? Você entende onde estamos? Vamos ler Hebreus 10, versículos 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, e tanto mais. À medida que o dia se aproxima, é isso que fazemos diariamente. Reunimos-nos de várias partes do mundo para ver esse dia chegando. Não estamos tentando descobrir o dia ou a hora do arrebatamento aqui, não estamos fazendo isso, mas sabemos que estamos na estação, sabemos que já estamos avançados na estação e estamos vendo esse dia se aproximar. E estamos esperando dia após dia pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para romper aquelas nuvens, nos receber para si e nos levar para onde Ele está. Estamos nessa estação. Não deixe ninguém te desanimar. Está vendo o que acontece no mundo e no Oriente Médio? Está vendo o conselho de paz do presidente Trump? Eles já comentam que isso pode superar as Nações Unidas. Está vendo o que ocorre? O dia está chegando. Você está vendo as guerras e rumores de guerras, os terremotos em diversos lugares? Todos os sinais convergiram. Agora estamos esperando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tenho que dizer, estou chocado que ainda estamos aqui, e acho que muitos de vocês também estão. Estou chocado que ainda estamos aqui. Outro dia, tive o privilégio de ver meu pastor em um restaurante. Era domingo à tarde, e eu não sabia que ele estaria nesse restaurante. Eu não estava perto de onde ele mora. Nos encontramos por acaso, ele me abraçou e disse, estou chocado que ainda estamos aqui. Pensei, amém, louvado seja Jesus. Vou para a igreja certa porque também estou chocado, assim como muitos de vocês. Mas nós nos reunimos enquanto vemos o dia se aproximando de todas as partes do mundo. De onde você é hoje? Vou perguntar. Se você não é dos Estados Unidos, diga de onde é. Tem gente assistindo do mundo todo. E nós nos reunimos, nos juntamos todos os dias, falando sobre o nosso rei vindo nos levar para casa em um arrebatamento pré-tribulação. Não deixe ninguém te desanimar de assistir. Não deixe ninguém roubar o seu momento, Tito 2,13, esperando a bendita esperança e a gloriosa aparição do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não deixe tirarem sua esperança. Não desanime. A linha de chegada está próxima. Estamos quase lá. Estou prevendo o dia do arrebatamento? Sei que alguns pensam, uau, Tom está animado. Ele acha que vamos ser arrebatados no Purim, em 3 de março. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que estou vendo o dia se aproximar. Eu não vou colocar minha fé em uma data e depois ver essa data chegar e passar. E de repente meus olhos se afastarem de Jesus. Fico desanimado porque percebo que essa data foi ideia minha, não do Senhor. Não farei isso, mas vejo o dia se aproximar. Falei que hoje seria meio pregador.
Esse homem ontem tentou nos desanimar nos comentários. Não vou dizer o nome dele, já apaguei o comentário dele, mas ele disse isso. Esses tolos acham que vão escapar da tribulação. Esse foi o comentário inteiro. Esses tolos acham que vão escapar da tribulação. E eu não consegui me segurar. Fui direto para Mateus 5, versículo 22, as palavras de Jesus. Mas eu vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão sem motivo estará sujeito ao julgamento. E quem disser ao seu irmão, raca, estará sujeito ao conselho. Mas quem disser, tolo, estará em perigo do fogo do inferno. Cuidado com as suas palavras. Se você é um desses que critica, cuidado com as suas palavras. As palavras importam, sabe? Uma vez que elas saem, essa vibração fica para sempre. As palavras importam, o que dizemos importa. Erga seus irmãos e irmãs. Não importa qual seja a crença deles sobre o arrebatamento ou não, nós levantamos nossos irmãos e irmãs. Quando o arrebatamento acontecer, isso não é uma questão de salvação. Nós levantamos uns aos outros, nós amamos uns aos outros, é isso que nos foi dito para fazer. Nós não chamamos uns aos outros de tolos, isso é horrível. Prepare-se para ver o rei, porque estamos chegando muito perto. E eu acho que nem todos nós, mas muitos de nós, estamos vendo esse dia se aproximar. É lindo. Ninguém vai me roubar a alegria de esperar por Jesus para me receber para si mesmo. Ninguém vai tirar isso de mim. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo nas notícias? Ok, vou começar por aqui. Ontem, o BRICS News compartilhou isso. O presidente iraniano, Pezeshkian, disse que vê um resultado positivo à frente das conversas com os Estados Unidos. Bem, ele pode ser o único. Vamos ver onde isso vai dar. O Irã diz que acredita que Israel está tramando para arrastar os Estados Unidos para a guerra. Bem, Irã, você sabe. Você está com sérios problemas, sabe? Os Estados Unidos dizem ter evidências de que o Irã retomou o desenvolvimento de armas nucleares. Bem-vindo à festa. Nós já sabíamos disso há muito tempo. Claro que eles voltaram a fazer isso. Eles voltaram no dia seguinte. O vice-presidente Vance disse: vimos evidências de que o Irã está tentando reconstruir armas nucleares. Então, o secretário de Estado Rubio disse: todos devem saber que o Irã representa uma ameaça muito grave para os Estados Unidos, e isso já faz muito tempo. Ele também disse: para um país enfrentando sanções, cuja economia está em frangalhos, cujo povo está sofrendo, de alguma forma, eles ainda encontram dinheiro para investir em mísseis de maior capacidade a cada ano. Essa é uma ameaça insustentável. Quando você ouve o secretário de Estado dizendo o que disse e o vice-presidente dizendo o que disse, não parece muito promissor que eles vão encontrar algum tipo de solução pacífica. Eles tiveram a reunião deles hoje, já terminou? Não sei se eles vão voltar para mais reuniões hoje, mas já já eu falo sobre o que foi dito lá. Isso foi de Israel hoje no Telegram. Ele disse: enviados dos Estados Unidos, Jared Kushner e Steve Witkoff, estão em Genebra agora mantendo conversas indiretas com autoridades do regime iraniano. O Irã afirma que, se os Estados Unidos rejeitarem a oferta de Teherã de suspender temporariamente o enriquecimento de urânio em troca do fim das sanções, ficará claro que Washington nunca quis um acordo. Ou seja, se não for do nosso jeito, vocês nunca levaram a sério, pois a seriedade está para atingir o Irã. O Irã continua rejeitando qualquer conversa sobre encerrar seu programa nuclear ou reduzir seu arsenal de mísseis balísticos. O que mais? Isso foi o início de que Notícias de Sorrow postou no Telegram. Hamad al-Bussadi, ministro das Relações Exteriores de Omã, disse: hoje estivemos trocando ideias criativas e positivas em Genebra, e agora tanto os negociadores dos Estados Unidos quanto do Irã fizeram uma pausa. Vamos retomar mais tarde hoje. Esperamos avançar ainda mais. A reunião abordou uma revisão das perspectivas e propostas do lado iraniano, juntamente com as respostas e questionamentos da equipe de negociação americana sobre o tratamento dos principais elementos do programa nuclear do Irã e as garantias necessárias para alcançar o acordo desejado para esse importante dossiê em todos os seus aspectos técnicos e de supervisão, blá blá blá. Sabe o que é isso? Deixa eu ler nas entrelinhas para você. Como podemos enrolar? Como podemos ganhar mais tempo? Sua Excelência, o ministro das Relações Exteriores,
Esclareceu que os esforços continuam de forma intensa e em um espírito construtivo, sob uma abertura sem precedentes dos negociadores a novas ideias e soluções criativas, blá blá blá, enrolação, enrolação, enrolação. Enquanto preparam as condições favoráveis para o progresso e para alcançar um acordo justo com garantias sustentáveis. Aplausos de pé. Não, ninguém. Tudo bem. Amir Sarfati então disse: a terceira rodada de negociações em Genebra terminou temporariamente. As delegações foram para consultas. Depois foi para isso bem antes de eu começar a gravar. Justin do BRICS News. Os Estados Unidos exigem que o Irã entregue todo o urânio enriquecido restante. Certo, isso foi. De acordo com o Wall Street Journal, as negociações entre os Estados Unidos e o Irã continuam muito distantes. As negociações entre Washington e Teherã estão profundamente estagnadas. Os Estados Unidos agora estão exigindo a desmilitarização das principais instalações nucleares do Irã em Natanz, Fordow e Isfahan, além da transferência dos estoques de urânio enriquecido do Irã para os Estados Unidos, não para a Rússia, como foi discutido. Então é isso que parece ter saído das reuniões de hoje. Vamos seguir acompanhando para ver o que acontece, pois acredito que eles possam se reunir de novo hoje ou tentar adiar para outro momento. Sabe, vamos marcar para daqui a um ano, numa terça-feira, vamos ver. Dá uma olhada nisso. Um novo outdoor no centro de Teherã ameaça devastar Israel, o 51º estado dos Estados Unidos da América. Tá aí. Isso foi compartilhado pelo Israel Hoje no Telegram e isso também foi compartilhado pelo Israel Hoje. Dá uma olhada nisso. A Junta da Paz de Trump publicou um mapa mostrando o posicionamento da Força Internacional de Estabilização em várias áreas da faixa de Gaza. O norte de Gaza será Kosovo, a cidade de Gaza será o Cazaquistão. Deir el-Bala, acho que se diz Deir el-Bala, será a Albânia, Khan Yunis será o Marrocos, Rafah, Indonésia e então Israel. Hoje foi dito que, do ponto de vista israelense, isso ainda parece um pensamento ilusório e sem esperança, especialmente se nenhuma dessas forças estiver disposta a realmente confrontar o Hamas e tirar as armas dos terroristas, mas é isso que eles estão fazendo. Pegaram o mapinha, vão pôr a Força Internacional de Estabilização no lugar e cada um em sua estação. Mas ninguém quer enfrentar o Hamas, e o Hamas está dizendo que não vai depor as armas. Isso é irrealista. Eu não vejo isso acontecendo, estamos nos últimos dias. Preciso respirar agora. Obrigado, tudo bem. O Irã acelerou o carregamento de petróleo em navios-tanque na ilha de Karg a um ritmo incomumente rápido, uma indicação direta de que o regime está se preparando para um iminente ataque militar dos Estados Unidos. As exportações entre 15 e 20 de fevereiro chegaram a quase 20,1 milhões de barris, e esse total é quase 3 vezes o volume carregado nas mesmas datas em janeiro. Isso equivale a mais de 3 milhões de barris por dia, muito acima da taxa diária normal de Teherã. Todos estão se preparando para a guerra. O que mais? Conselheiros seniores do presidente Trump prefeririam que Israel atacasse o Irã antes que os Estados Unidos lançassem um ataque total, porque a política é muito melhor se Israel atacar primeiro. Eles dizem que um ataque israelense provocaria uma retaliação iraniana contra alvos americanos, criando as condições políticas necessárias para reunir o apoio do público dos Estados Unidos para uma intervenção americana direta. Não sei se isso é verdade ou não. Foi isso que foi noticiado ontem. Eu vi em muitos lugares que, você sabe, os conselheiros estão dizendo que preferem esperar. Os Estados Unidos preferem esperar. Deixar Israel fazer o primeiro ataque? Tenho certeza de que Israel estaria disposto, mas vamos ver. Reze pelas pessoas de lá, porque a guerra é cruel, cara. Reze pelas pessoas. Amir Sarfati compartilhou isso no Telegram. 6 aviões de carga militares dos Estados Unidos decolaram nesta noite, ou seja, na noite passada, da base aérea na Alemanha em direção ao Oriente Médio, elevando o número de voos de carga do Exército dos Estados Unidos para o Oriente Médio desde meados de janeiro para mais de 300. Muita coisa por lá. O que mais? Bubba, do Bubba News, postou isso no Telegram. O navio USS Gerald R. Ford, da Marinha dos Estados Unidos, deixou Creta e agora está indo em direção ao leste do Mar Mediterrâneo.
Ele deixou Creta nesta manhã, 26 de fevereiro após reabastecimento e 4 dias de descanso e lazer para os marinheiros. Espera-se que chegue à costa de Israel antes deste horário. Amanhã estaremos observando isso, ele também disse. Então, quanto tempo levaria para Israel e os Estados Unidos suprimirem uma barragem de lançamentos iranianos em caso de guerra? E ele disse, este é um excelente relatório de Rodan Salomão, de Tel Aviv. Com uma força combinada israelense e americana no ataque, seria possível, em até 48 horas, atingir a maioria dos locais críticos de lançamento de mísseis das cidades e bases de mísseis balísticos. Eles vão precisar de 12 a 24 horas para cobrir quase todos eles em sucessivas ondas de ataques. Isso transforma a operação em algo rápido e decisivo, disse Bubba. A suposição acima se refere a 300 a 500 aberturas críticas, com base em relatórios de satélite de 24, 25 locais centrais com dezenas de aberturas cada um. Cada abertura requer de 1 a 3 ataques aéreos. Uma única aeronave pode realizar de 2 a 4 ataques em uma onda de ataque, com reabastecimento para suprimir os meios de desabilitar a capacidade do Irã de lançar mísseis a partir das aberturas. E então Bubba terminou essa postagem com isso: desabilitar a capacidade iraniana de lançar. Isso, meus amigos, é exatamente como se parece o quebrar do arco de Elão, como está em Jeremias 49, versículos 34 a 37. Sim, isso parece com essa profecia. Parece que está prestes a ser cumprida. Achamos que poderia ser em junho. Lembra quando discutimos isso antes da guerra de 12 dias parecia iminente? Então o presidente Trump disse, devastamos as instalações nucleares deles. Nós soubemos em 24 horas que eles não fizeram tanto quanto disseram, mas com certeza atrasaram eles um pouco. Quando China e Rússia enviam ajuda diária ao seu país, a reconstrução é rápida. Agora, voltamos a isso, mas desta vez parece diferente para mim. Vamos ver, o tempo dirá. Talvez não seja nada, o tempo vai dizer. O que mais? Segundo o Insider Paper, a companhia aérea holandesa KLM disse que vai suspender seus voos diários entre Amsterdã e Tel Aviv a partir de 1º de março, citando o aumento das tensões de segurança no Oriente Médio e questões operacionais. Pronto, então conseguimos isso. Líderes da Amazon, Google, Meta, Microsoft, Shixai, Oracle e OpenAI vão visitar a Casa Branca em 4 de março para um evento sobre IA e energia. Estamos vivendo tempos fascinantes. Certo, temos que mencionar isso porque você sabe o que acontece se não mencionarmos Kim Jong-un. Ele fica muito triste, ele gosta de ser mencionado e essa é bem rápida. Isso foi divulgado pela BRICS News. Bem cedo mesmo nesta manhã, Kim Jong-un disse que a Coreia do Norte poderia se dar bem com os Estados Unidos. Isso, para mim, esse cara, ele está procurando alguma coisa ali, ele quer biscoitos ou algo assim, não sei o que ele está procurando. Mas ele percebe toda essa atenção às pessoas. Ele pensa, será que poderíamos nos dar bem com os Estados Unidos? Aí está, é isso, tudo certo. Terremotos nas últimas 24 horas. 41 acima de 4.0. 20 acima de 5.0. Então eles aumentaram um pouco em relação a ontem e agora acho que vamos entrar no mundo dos palhaços, certo? O New York Post compartilhou isso ontem. Modelos de IA sedentos por sangue estão mais dispostos a iniciar uma guerra nuclear do que seus equivalentes humanos, mostra um novo estudo assustador. Alguém surpreso? Eu não. A IA já está preparada para usar armas nucleares. Sistemas de IA da vida real estão se mostrando tão sedentos por sangue quanto a máquina do filme Jogos de Guerra, já que provaram estar mais dispostos a usar bombas nucleares durante conflitos simulados do que seus equivalentes humanos, sugere um novo estudo perturbador. 3 dos principais modelos de IA, ChatGPT 5.2, Claude, Gemini 3 Flash. Eles recorrem em grande parte a armas nucleares em 21 jogos e 329 rodadas quando são colocados em crises geopolíticas simuladas. De acordo com o estudo, a escalada nuclear aconteceu em cerca de 95% das simulações. Cara, eles não estão brincando. Em 95% das simulações dizem, vamos lançar uma bomba neles. Por 3 modelos,
Em diferentes cenários, incluindo disputas territoriais, recursos naturais raros, conflitos e sobrevivência de regimes, afirma o estudo. O tabu nuclear não parece ser tão poderoso para as máquinas quanto é para os humanos, disse Payne, segundo a revista especializada New Scientist. Então é isso. A IA está pronta. Elas pensam, vamos direto para as bombas nucleares. Por que esperar? Vamos direto para as armas nucleares. Vocês. Ontem vocês deixaram tantos comentários bons que provavelmente tem o dobro de comentários para ler. Vou tentar responder mais rápido do que normalmente faço, então deixa eu encontrar os comentários e a gente vai ler juntos. Haas, concordo com você. Chegamos ao ponto sem volta. Não vai haver uma era de ouro. A tribulação vai começar assim que formos arrebatados para o céu. Amém, Roberto. O normal já foi embora faz tempo. O arrebatamento está chegando. Esteja preparado. Amém, Roberto. Marcos. Nós oramos e acreditamos em algo que não podemos ver. Fé em nosso Senhor e Salvador, e a graça concedida a nós pelo Deus Altíssimo, porque Ele nos amou profundamente. O fim está muito próximo. Amém. E a isso dizemos amém. Marcos Michele, concordo que isso não é um falso alarme. O bebê, ou seja, Jesus, está a caminho, sem volta. Amém, irmã Ashley. Tudo o que posso fazer ou pensar é me aproximar mais do meu Pai Celestial e de seu Filho, meu Salvador, Jesus. Lendo, ouvindo, orando, refletindo, adorando. Outros, até mesmo cristãos, continuam me dizendo que estou focado demais nele, mas em que eles gastam o tempo deles? Futilidades terrenas e perda de tempo nas redes sociais? Sou grato por este canal. Ele me ajuda a saber que não estou sozinho. Amém, irmã. Obrigado, Ashley. Benny, você já teve um dia em que acordou se sentindo ainda mais apaixonado por Jesus e grato por até mesmo conhecê-lo? Amém, Benny. Amém, Ron. O normal não vai voltar. Jesus vai. Amém. Tom, nossos cérebros devem ser parecidos. Eu também não consigo entender o arrebatamento ou o céu. E enquanto meu cérebro finito tenta entender as coisas de Deus, Satanás fica gritando palavras de dúvida. Estou tão cansado de lutar. Que todos venham logo. Senhor Jesus, amém, irmã, amém. Mais alguns. Bud, ser salvo é o melhor. Amém, Bud, amém. Micael, você está certo, irmão Tom. Não tem mais volta. Chegou a hora de toda essa profecia se cumprir, queira as pessoas ou não. Amém. Estamos nos últimos dias. Você conhece Jesus? Se você não conhece Jesus, eu só preciso te dizer, o tempo é muito curto, vou te contar o que Jesus fez. E no final disso, você vai ficar com a decisão mais séria e importante de toda a sua vida. Porque não existe nenhuma outra decisão que você tome na sua vida que tenha consequências eternas, exceto se você vai acreditar no que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores fez por você, ou não vai. Você vai acreditar que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, que todo aquele que crê nele, em Jesus, não pereça ou vá para o inferno, mas tenha a vida eterna? Deus não quer que ninguém vá para o inferno nem pereça. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, ou seja, tenham uma mudança de mente e de coração, passando da incredulidade em seu Filho unigênito, Jesus, para a fé em Jesus. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. O inferno não foi feito para a humanidade, mas para Satanás e seus anjos. Mas se você ouvir o que estou prestes a te contar, que Jesus pagou pelos seus pecados com o sangue dele, e você disser, eu não quero isso, cara. Você está brincando. Você está brincando com a separação eterna de Deus. Prometo que você não dirá que ele é injusto. Se no dia do julgamento Jesus disser, afaste-se de mim, nunca te conheci. Você imagina o quão aterrorizantes são essas palavras. Você não precisa ouvir essas palavras, você precisa crer. Você precisa perceber que todos nós somos pecadores, temos um problema com o pecado, temos uma dívida que não podemos pagar. Jesus pagou com o seu sangue. Jesus veio do céu há 2000 anos e foi para a cruz. Primeiro, ele assumiu a forma humana. Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Ele andou por este mundo, o Deus homem perfeito, totalmente Deus, totalmente homem. Ele definitivamente cumpriu a lei 100%. Ele nunca pecou, e ele veio aqui porque te ama tanto, ele quer passar para sempre com você.
e ele veio aqui para ir para uma cruz para te salvar, para te resgatar, e tudo o que você precisa fazer para ser salvo é dizer: Jesus, eu sou um pecador. Eu admito que sou um pecador e eu creio que o Senhor derramou sangue naquela cruz. Esse sangue tem o poder de me lavar e me deixar branco como a neve, de remover completamente o meu problema com o pecado, de pagar por cada pecado que eu já cometi ou ainda vou cometer. Jesus, tenho fé no teu sangue para me lavar e me tornar branco como a neve. Creio na tua obra na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Jesus, eu preciso de um Salvador, e agora estou deixando de lado a minha incredulidade para crer em ti, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Filho unigênito de Deus, Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus é bom. Ele quer passar a eternidade com você. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é crer nesse sangue expiatório e na obra consumada dele na cruz. E então você será salvo e será mais. Você nascerá de novo. Deus colocará o Espírito Santo em você. Você se tornará um filho de Deus. Você entende o que estou dizendo? Se isso faz algum sentido para você, se isso ressoa dentro de mim, parece verdade. Corra para isso, fale com Jesus, corra, porque esse sentimento pode nunca mais voltar. Este pode ser o seu momento hoje, neste exato dia. Pode ser o seu momento de dizer sim ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E você diz: eu creio no teu sangue redentor. Eu creio na tua obra consumada na cruz, na tua morte, no teu sepultamento, na tua ressurreição. Não seja aquele que diz não. Não seja aquele que diz: eu sou mais bom do que mal. Eu só não quero... Deixa eu só voltar para o Facebook e não pensar nessas coisas. Não seja essa pessoa. Hoje é o dia da salvação. O tempo é curto. Certo, vou desligar a câmera agora e avisar você disso. Nesta manhã. Durante minha oração, intercedi por todos que assistirem a este vídeo. Então, queira ou não, você foi incluído. E se não formos arrebatados hoje, que tal? Hoje seria um ótimo dia para isso. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador,